planos, e agora à tarde nós vamos seguir, né, só que tratando do enquadramento dos corpos d'água. Acho importante que possamos aqui tratar melhor, né, cada um de vocês, naquilo que conhecem, naquilo que sabem da bacia. Esta é mais uma etapa de um longo processo participativo que iniciamos desde o diagnóstico, prognóstico, e em todas as fases nós trabalhamos com consultas, nós trabalhamos com oficinas de aproximação, oficinas de consolidação, e neste momento nós estamos falando de consultas públicas. Eu gostaria, então, já de imediato, solicitar a todos que estão presentes que escrevam aqui no nosso chat o seu nome, a instituição que representa, o seu e-mail, o telefone. Este chat ele é importante porque ele serve como lista de presença para nós e também fixamos deste modo um contato com vocês. Eu vou pedir sempre quando nós iniciamos uma nova etapa, e como este projeto ele é composto por um conjunto de instituições e órgãos públicos que desde o início tem se empenhado nesse grande processo de revisão do PIR Doce, eu vou pedir a especial gentileza para quem representa aqui a Ana, é a Ana Paula que está aqui hoje, né, Ana Paula? É você que vai falar. Isso, Ana. Sou eu. Por gentileza, fique à vontade. Obrigada, Maria Luísa. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ana Paula, eu sou especialista da ANA e queria dar as boas-vindas a todos aqui para essa consulta pública do Baixo Doce, que vai tratar sobre a proposta de enquadramento para essas bacias afluentes capixabas. Nós teremos aí audiências públicas, né, específicas para as bacias mineiras, para tratar do enquadramento, que é uma exigência da legislação mineira, e nas bacias capixabas estamos fazendo essa consulta pública específica para a proposta de enquadramento. Agradeço a todos aí a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês mais uma vez, e, por favor, sintam-se à vontade para colaborar junto conosco. Muito obrigada e que tenhamos uma ótima consulta. Muito obrigada, Ana Paula. Agora eu gostaria de chamar o Adriano. Por favor, Adriano, em nome da AG Doce. Oi, pessoal, boa tarde para todos, né? Sejam todos bem-vindos aí nesse evento da parte da tarde para a gente tratar do enquadramento. Me chamo Adriano, sou engenheiro civil, estou representando hoje a entidade equiparada do CBH Doce e desejo a todos aí uma ótima reunião. Muito obrigada, Adriano. Agora, em seguida, eu gostaria de pedir, acho que é a Flávia, que está aqui da AGER, né, Flávia, por gentileza, se você pode fazer as suas considerações iniciais. Oi, vocês me escutam, Maria? Sim, escutamos. Primeiro, desejar uma ótima reunião aí para a gente, dar boas-vindas a todos, tá? E agradecer a oportunidade de, mais uma vez, poder contribuir aí com a construção, tanto do plano quanto da proposta de enquadramento. Nós que agradecemos sua presença, Flávia, muito obrigada. Agora, eu solicitaria um representante do Comitê do Doce que esteja presente aqui, que queira fazer a sua saudação inicial, por gentileza. Se tem alguém falando, deve estar sem o som, ou podemos também, se for o caso, no momento da despedida, então, pode se manifestar. Alguém aqui representando as bacias da UA7, UA8 e o A9, que possa trazer aqui a sua saudação inicial, por gentileza? Também não estamos ouvindo, então provavelmente nós podemos ouvi-los também ao final desta nossa consulta pública. A gente, mais uma vez, agradece os presentes e vou falar um pouco de como vai ser esta tarde, qual o nosso objetivo e a nossa agenda. Eu pediria especial gentileza, Flavinha, se você pode passar os slides, por favor. Então, nós temos por objetivo recapitular as principais etapas dos estudos de onde estamos,
apresentar o conteúdo do relatório parcial 06, que traz as propostas de enquadramento e programa de efetivação, e registrar, naturalmente, neste momento, as sugestões e contribuições dos participantes aqui nesse espaço da nossa consulta pública. Como é que nós vamos fazer para esta tarde? Então, nós temos esse momento de uma pequena abertura, mais para acolher todos e todas. Em seguida, nós vamos ter a exposição dos conteúdos, ela vai ser partilhada entre a Ana Paula da ANA e a Aida da IGECORPS. Vamos seguir depois para um intervalo ou não, a depender do nosso ritmo aqui, pode ser que a gente consiga fazer sem o intervalo, mas isso vai depender da anuência de todos. E vamos partir para a parte mais importante desta nossa consulta pública, que é ouvir mais uma vez vocês. Então, que nós chamamos aqui o diálogo com os participantes. Ainda mais uma oportunidade, né, para que vocês se manifestem. E em seguida, então, nós vamos encerrar. Nós temos o prazo de até às 17 horas para fecharmos esta nossa consulta pública. A experiência que tivemos em outros momentos, né, é que esse tempo foi bem suficiente, então, creio que também será assim nesta tarde. Quero, né, trazer aqui, dar já, então, as boas-vindas à Ana Paula. Ana Paula é bióloga, mestre em ciências, especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico, atua na ANA, né? Atua como coordenadora substituta de qualidade de águas e enquadramento da Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos. Na sequência, nós vamos ouvir a Aida, né? A Aida, ela coordena este projeto pela IGECORPS, lembrando que a IGECORPS é a empresa que ganhou o processo licitatório para apoiar os órgãos deste contrato, e a Aida, então, ela tem, né, uma vasta experiência, tem mestrado em ecologia, ela é engenheira civil, dedica-se ao estudo da área de recursos hídricos e meio ambiente há 2 décadas, e coordena, como eu disse, né, esse projeto pela IGECORPS. Então, Ana Paula, eu pediria que você pode, por favor, fazer uso da palavra, né, fique à vontade. Nós somos, né, vamos estar atentos às suas contribuições. Muito obrigada, Maria Luísa. Bom, vamos começar então, né? A gente sempre gosta de começar recapitulando um pouquinho, né, falando sobre os instrumentos de gestão de recursos hídricos. Nós temos 5 instrumentos na nossa política nacional, né, de recursos hídricos. Eles estão aqui na tela, sendo que nós estamos trabalhando nesse estudo com os 2 instrumentos de planejamento, que é o Plano de Recursos Hídricos e o enquadramento dos cursos d'água em classes segundo o seu uso. E por serem instrumentos de planejamento, eles são instrumentos que acabam aí norteando os demais instrumentos da política. Quando a gente está construindo uma proposta de enquadramento e revisando um plano, a gente acaba juntando várias informações sobre a bacia que constituem aí uma massa de dados muito relevante que vai alimentar posteriormente o Sistema Nacional ou Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos. Além disso, o plano e o enquadramento acabam dando aí diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso da água, estabelecendo prioridades para a outorga do uso dos recursos hídricos. O instrumento enquadramento, para além aí da Política Nacional de Recursos Hídricos, ele acaba fazendo uma ponte com a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, porque ele é um instrumento que está muito relacionado aí com o uso e ocupação do solo, né? Ele regula o uso e ocupação do solo, tem um impacto grande também no licenciamento ambiental de empreendimentos, então ele acaba fazendo essa ponte entre a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Meio Ambiente. Pode passar, por favor, Flávia. Bom, essas são as etapas metodológicas do nosso estudo, né? Nós iniciamos esse trabalho em maio do ano passado e temos a previsão de concluí-lo em maio de 2023, portanto, serão 2 anos de trabalho no total. Nós já passamos aí pela etapa 1, que foi o plano de trabalho, pela etapa 2, que foi a elaboração de um manual operativo preliminar, o MOP preliminar, que foi finalizado em setembro do ano passado.
O objetivo desse MOP preliminar foi pegar as ações que estavam previstas no PAP para esses 2 anos de estudo e priorizá-las, né, e colocá-las aqui para que as coisas que estavam lá no PIR de 2010 não parassem em função dessa revisão de plano e elaboração de uma proposta de enquadramento. Depois nós passamos aí pelas etapas 3 e 4, que são respectivamente as etapas de diagnóstico e prognóstico. A etapa de diagnóstico foi finalizada em novembro do ano passado, e a gente teve nela aí a nossa primeira rodada de processo participativo, com oficinas todas virtuais, né, oficinas de aproximação, de consolidação, consultas públicas e uma consulta online por meio de formulário eletrônico. No prognóstico também tivemos a segunda rodada de processo participativo, também toda virtual, com oficinas de consolidação, oficinas de aproximação, consultas públicas e formulário online para contribuições. E o plano e o enquadramento, eles caminharam juntos nessas 2 etapas. E agora eles se dividem, de tal modo que a gente tem aqui na etapa 5 a atualização do plano de ações e na etapa 6 a escolha dentre as alternativas de enquadramento daquela que vai virar uma proposta e a construção de um programa de efetivação de enquadramento para a bacia. Notem que essa etapa 6 é a última etapa do enquadramento, que é exatamente onde a gente está aqui, nessas etapas 5 e 6, né? É a última etapa do instrumento enquadramento. Então, a gente precisa sair daqui com essa indicação, né, de preferência das pessoas, daquilo que vai virar, do que seria a proposta de enquadramento. Isso vai para o comitê de bacia, o comitê de bacia vai deliberar, e depois isso vai para o Conselho Estadual ou Nacional de Recursos Hídricos para aprovação final. Essas etapas 5 e 6, elas também têm uma terceira rodada de processo participativo. Dessa vez a gente conseguiu fazer oficinas híbridas aí, fomos a todas as bacias afluentes e fizemos oficinas estando presencialmente na bacia, mas também com um link online, onde as pessoas que não puderam comparecer presencialmente tiveram também a oportunidade de contribuir com o estudo. O plano ele segue ali na etapa 7, com a atualização dos planos das bacias afluentes do PIR Doce, e na etapa 8 a gente tem aí toda aquela massa de dados sendo consolidada e entregue em um banco de dados. Teremos também o resumo executivo e o manual operativo para dar consequência regulatória logo no curto prazo às ações do plano. Toda vez que a gente fala de enquadramento, a gente gosta de voltar um pouquinho e falar sobre conceitos, né, de enquadramento, porque ele é um instrumento menos conhecido de uma forma geral do que o plano. E às vezes, né, ele pode não ser de conhecimento de alguém que está aqui, né? Então, primeiro, o que não é enquadramento? Quando eu falo em diagnóstico atual da qualidade da água, isso não é enquadramento, isso é a qualidade da água atual que eu sei por meio de monitoramento de qualidade de água, etc., né? Quando eu estou enquadrando um curso d'água, eu estou propondo uma qualidade que seja compatível com os usos futuros pretensos mais exigentes. Então, se eu tenho um curso d'água que passa ali, né, na bacia onde eu moro, e, enfim, no passado eu costumava tomar banho ali, mas hoje em dia não dá mais para fazer isso, porque o rio ficou sujo, e aí numa oficina a pessoa coloca, né, eu gostaria de voltar a tomar banho nesse rio que passa aqui e tal, nesse trecho de rio. E aí a gente coloca, se esse uso futuro for o mais exigente, né, que seria recreação de contato primário, tomar banho no rio, a gente coloca uma meta ali compatível com classe 2 e vai tendo ações preventivas permanentes, né, e abatendo carga para chegar nessa classe. Então, o enquadramento é quando a sociedade define um uso futuro pretenso para um trecho de rio. Esse uso requer uma qualidade de água específica e, para atingir essa qualidade, são estabelecidas aí metas intermediárias e finais que estão contempladas no programa de efetivação do enquadramento. Portanto, o enquadramento é uma meta futura de qualidade de água a ser atingida, ou pode ser também a ser mantida, caso a qualidade da água daquele trecho já seja suficiente para os usos futuros pretensos mais exigentes. Pode passar, por favor. E quando a gente fala de enquadramento, a gente também sempre mostra essa tabela. Ela é retirada aí da resolução CONAMA 357 de 2005. Ela traz na primeira coluna à esquerda os usos das águas doces. Reparem que aqui a gente tem usos que requerem alguma qualidade de água para acontecer, né?
nós não temos aqui usos que comprometem a qualidade da água. Quanto mais em cima na tabela, mais exigente é esse uso, ou seja, eu preciso de uma melhor qualidade da água para ele acontecer. Quanto mais para baixo, menos exigente é esse uso. E nas outras colunas eu tenho as minhas classes de enquadramento para águas doces, especial, 1, 2, 3 e 4. A classe especial, ela é uma classe em que eu preciso manter a qualidade da água natural, né, do rio, e onde eu não posso ter nenhum tipo de lançamento de efluente, mesmo que tratado. Então, ela é uma classe bastante restritiva e que é mandatória, obrigatória em unidades de conservação de proteção integral, justamente para eu garantir esse primeiro uso que está aqui, que é a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. A classe 1, ela também tem uma qualidade muito boa, e ela é uma classe obrigatória em terras indígenas. Então, toda vez que eu tiver uma terra indígena, eu tenho por obrigação que colocar todos os rios que passam ali naquela terra, né, como classe 1. Eu tenho outros usos também que podem ser feitos em várias classes, como é o caso de abastecimento para consumo humano, onde, dependendo da qualidade da água do meu manancial, eu preciso de um tratamento mais simples ou mais avançado para conseguir abastecer uma população. Então, se eu tenho um manancial com uma classe com uma qualidade excelente, compatível com classe especial, eu posso fazer uma simples desinfecção e eu já posso consumir aquela água. Se eu tenho uma água com qualidade um pouco inferior, mas ainda muito boa, compatível com classe 2, eu posso distribuir essa água após tratamento convencional. Se eu tenho uma água um pouco pior, né, compatível aí com classe 3, eu posso precisar de um tratamento avançado. Algo semelhante acontece aí com a irrigação, onde, dependendo do tipo de cultura a ser irrigada, eu preciso de uma água de melhor qualidade ou não. Se eu vou irrigar hortaliças que são consumidas cruas, por exemplo, eu preciso de uma água de excelente qualidade, compatível com classe 1. E se eu vou irrigar gramas, jardins, né, ou culturas arbóreas, eu posso ter uma água com qualidade um pouco inferior, compatível com classe 3. A navegação e harmonia paisagística, que são os dois últimos usos dessa coluna da esquerda, elas podem ser feitas em qualquer uma das classes de qualidade de água, inclusive em classe 4. Sendo que para acontecer em classe 4, eu só não posso ter mau cheiro, né, nenhum odor ali na água, nem lixo, não posso ter resíduos sólidos boiando, para que eu possa efetivamente contemplar aquele corpo hídrico e ter a minha harmonia paisagística. Pode passar, por favor. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 rios do enquadramento, que é um conceito também que é bastante utilizado para explicar esse instrumento. A gente começa lá no diagnóstico, né, construindo o rio que temos. Esse rio, ele é construído por meio do monitoramento da qualidade das águas, onde eu descubro qual a qualidade atual das minhas águas, né, daquele rio ali. E, além disso, observando também o que eu tenho de cadastro, de outorga, eu descubro os usos atuais das águas, e consultando as pessoas que moram ali na bacia, naquele território, eu consigo saber também sobre os usos não consultivos, né, que são aqueles usos que não estão em cadastro ou em outorga, mas que acontecem, como pesca e recreação de contato primário. E aí eu tenho as classes de qualidade que são atualmente atendidas naquele rio, que é exatamente o rio que temos. Depois, eu passo a construir aí com as pessoas da bacia o segundo rio do enquadramento, que é o rio que queremos. Ele é feito na etapa de prognóstico, onde, por meio de modelagem matemática, eu defino a qualidade futura das águas daquela minha bacia, e eu pergunto para as pessoas da bacia quais usos futuros elas gostariam de fazer daquele rio, trecho a trecho. E, com isso, eu consigo saber quais classes de qualidade de água são necessárias para que as pessoas possam fazer o uso que elas querem, né, daquele trecho de rio. Só que esse rio que queremos, ele é muito baseado na vontade das pessoas da bacia, né? A gente não tem muitos filtros, muitas limitações. E, algumas vezes, né, ele pode ser utópico. E é justamente por isso que a gente tem o terceiro rio do enquadramento, que é o rio que podemos ter, onde a gente une aí a vontade das pessoas com a realidade. A gente começa a estabelecer aí quais são as ações necessárias para eu atingir uma determinada qualidade da água num horizonte definido e quais são as ações possíveis. E a gente coloca essas ações necessárias e possíveis com custos para eu saber se existe viabilidade técnica e financeira para eu ter o rio que queremos, né? Ou
se eu vou realmente ter que ficar com o rio que eu posso ter. Essa é exatamente a etapa na qual nós nos encontramos, aonde são apresentadas aí alternativas de enquadramento, né, e as pessoas indicam a sua preferência, para qual dessas alternativas deveria virar uma proposta de enquadramento e vir acompanhado de um programa de efetivação. Esse programa de efetivação ele é muito parecido com o plano de ações do plano, ele traz aí trecho a trecho o que precisa ser feito, quem precisa fazer e o que, né, nos horizontes de curto, médio e longo prazo, para que eu possa efetivamente ir abatendo carga ao longo do tempo e ir melhorando a qualidade da água dos meus rios. E para que esse programa de efetivação saia do papel, é necessário que haja aí um pacto de compromissos com todos os atores da bacia, porque todos os atores terão aí que ajudar de alguma forma, né, dar a sua cota de contribuição para que a gente possa ter uma melhoria da qualidade das águas da bacia do Rio Doce. Pode passar, por favor. E toda vez também que eu vou estabelecer uma proposta de enquadramento, eu preciso definir vazão e parâmetros de referência. No caso aqui da bacia do Rio Doce, nós escolhemos vazões de estiagem, né, que no Espírito Santo corresponde a Q90. Quando eu escolho uma vazão de estiagem, automaticamente o que fica mais evidente ali na minha bacia em termos de carga poluente são as cargas pontuais, né, aquelas cargas que chegam por meio de um cano o ano inteiro. Geralmente elas vêm de indústria, mineração e esgotamento sanitário. E com relação aos parâmetros de referência, foram escolhidos 4 parâmetros de referência que têm relação aí com os usos atuais, né, e também com os usos futuros pretensos que foram colocados pelas pessoas da bacia. Foram escolhidos demanda bioquímica de oxigênio para águas doces, ou carbono orgânico total para águas salobras. Aqui, como a gente está falando do baixo doce, a gente vai ter alguns trechos que vai ter o carbono orgânico total, oxigênio dissolvido, fósforo total e coliformes. E aqui, nessa figurinha da direita, nesse gráfico, a gente mostra que eu começo com uma concentração de um poluente muito elevada, mas eu não peço, né, para um usuário que está ali naquela bacia que ele abata a carga instantaneamente para chegar na meta final. Como o enquadramento é um instrumento de planejamento, os usuários têm tempo aí para se organizar e se programar, irem melhorando os seus processos, os seus tratamentos, para irem abatendo carga ao longo do tempo, até que, num horizonte conhecido, a gente chegue na nossa meta final. No caso aqui da Bacia do Rio Doce, o nosso curto prazo é o ano de 2027, o médio prazo é o ano de 2032 e o longo prazo é o ano de 2042. Pode passar. E aí, qual foi o caminho, né, que a gente percorreu para elaborar o programa de efetivação do enquadramento para os cursos d'água modelados, né? Quem participou aí das oficinas de consolidação sabe que nós adotamos 3 procedimentos para enquadrar os rios, né? O primeiro pela legislação, ou seja, da unidade de conservação de proteção integral é classe especial, tá em terra indígena é classe 1. O segundo, os cursos d'água onde eu conheço a qualidade da água por meio de monitoramento e eu consigo modelar esses rios, é disso que eu estou falando aqui, tá? E o terceiro é enquadramento ampliado, onde a gente fez um enquadramento com base nos usos mais restritivos apenas. Então, voltando aqui, a gente está falando do segundo agrupamento, que são os cursos d'água modelados, onde eu conheço a qualidade da água atual. Para esses cursos d'água que eu estou elaborando aí uma proposta de enquadramento, eu vou conseguir ter metas intermediárias e final, e vou conseguir ter um programa de efetivação do enquadramento. Então, o que nós fizemos foi uma análise trecho a trecho desses rios, né, considerando os cenários de maior gestão, que foram cenarizados lá no prognóstico, são os cenários 3, 6 e 9, para quem se lembra aí das oficinas, e considerando também o planejamento dos municípios. O que o município tem planejado em termos de esgotamento sanitário? Né? Porque como eu escolhi uma vazão de estiagem, acabou que o foco, e as indústrias já estão, assim, já tem um acompanhamento mais de perto há mais tempo, né? Tem a questão do licenciamento, etc., acabou que o foco ficou muito no esgotamento sanitário, que é um gargalo na bacia do Rio Doce. E aí, observando aí o cenário de maior gestão e planejamento dos municípios, a gente se pergunta, né, se a meta de qualidade de água é atendida para a satisfação dos usos mais exigentes. Se sim, eu mantenho a meta do rio que queremos, ou seja, o rio que podemos é igual ao rio que queremos, que é o melhor dos cenários, né, e que foi o que aconteceu na maior parte dos trechos de rio da bacia.
Se não, então é porque eu preciso de ações adicionais para reduzir cargas poluentes. E para fazer essas ações adicionais, eu preciso conversar de forma mais próxima com o município, me alinhar com o município, para saber se ele consegue fazer essas ações adicionais, para além do que estava aí no seu plano municipal de saneamento básico, para atender aquelas metas. Se o município conseguir, eu mantenho as metas. Se ele não conseguir, eu posso revisar as minhas metas, né, colocar metas ali mais realistas, ou buscar investimentos complementares da bacia, utilizando aí uma lógica de condomínio, né, da bacia e utilizando recursos da bacia. Lembrando aí que, além dos planos municipais de saneamento básico que foram consultados, nós enviamos formulários para municípios com mais de 10 mil habitantes e que estavam em trechos críticos, né, para eles colocarem aí o seu planejamento de esgotamento sanitário, e consideramos também o novo marco legal do saneamento, que é a Lei 14.026 de 2020, onde está preconizada a universalização dos serviços para 90% da população até 2033. Pode passar, por favor. Isso. Então, no prognóstico, a gente construiu a nossa matriz do prognóstico, que é essa que está aqui em cima, onde trecho a trecho nós fomos perguntando os usos futuros mais restritivos, né? E as pessoas foram dizendo para a gente. Com base nesses usos futuros mais restritivos, nós definimos a nossa classe necessária, aonde eu preciso chegar para fazer esses usos. Lá do diagnóstico, a gente já tinha a nossa classe atendida atualmente, e dos cenários que foram rodados aí no prognóstico, a gente tem como esses trechos de rios devem se comportar nos diferentes horizontes, né, considerando os diversos cenários. No caso que está aqui é um cenário tendencial. E nós construímos também as nossas metas do enquadramento, né, durante o prognóstico, onde se eu preciso em 2042 chegar na minha classe necessária, né, e eu saio hoje, de 2022, da minha classe atual, como é que eu vou percorrendo isso, né? Então, eu começo em classe 3, passo para 2, depois para 2, né, no caso do primeiro e do segundo trechos, e no caso do terceiro trecho, eu começo em 3, passo para 2 e depois para 1. Aí depois nós fizemos aí uma nova simulação, considerando o planejamento dos municípios, né, rodamos novamente o modelo, para verificar quais as classes de melhor qualidade que poderiam ser atendidas trecho a trecho, mesmo sem ações adicionais. E aí eu trouxe aqui, né, duas propostas. A primeira proposta é o rio que podemos ter, que é exatamente esse rio que considera o planejamento dos municípios e cenários de maior gestão. E a segunda proposta é o rio que queremos ter, que é o rio que foi construído lá no prognóstico e que em alguns trechos pode depender de ações adicionais para se materializar. Observem aqui que no primeiro trecho, eu começava aqui com a classe 3, e aqui em 2027 eu já coloco classe 2, mesmo no rio que podemos ter, porque, de acordo com o planejamento dos municípios e cenários de maior gestão, essa classe 2 ela já é atendida em 2027. Então, se ela já é atendida, eu já posso considerá-la aqui, tá? E verifiquem aí também no trecho 3, né, que eu saio de uma classe 4 em 2027, no rio que eu posso ter, e eu só consigo chegar, mesmo em 2042, numa classe 2. Eu não consigo chegar na classe 1, que foi colocada no rio que queremos ter. Para eu atingir essa classe 1, eu precisaria aí de ações adicionais a serem negociadas trecho a trecho, tá bom? Pode passar, por favor. E quais foram as ações previstas, né, de uma forma geral, aí no programa de efetivação do enquadramento? Nas áreas urbanas, a coleta e o tratamento de esgoto, né, em estações de tratamento de esgotos, e aí a gente não fala qual o processo essa estação de tratamento precisa ter, mas sim a eficiência que ela precisa ter, né, para os diversos parâmetros, DBO, coliformes, fósforo, quando necessário, e além disso, soluções individuais com fossas sépticas aí, né? E nas áreas rurais, fossas biodigestedoras, seguidas de sumidouro, e o TEVAP, que é um tanque de evapotranspiração, que também é bastante eficiente para tratar esgoto no meio rural. E agora é isso. Agora a Ida vai mostrar aqui os mapas para vocês, específicos do Baixo Doce, para que vocês, quem ainda não viu, né, possa conhecer as propostas de enquadramento, e quem já viu possa rever e tirar eventuais dúvidas, tá bom? Obrigada, gente. Você, Aida. Ok, Aninha, obrigada. Pessoal, vou tirar minha câmera aqui para reduzir a internet, tá? Para menos solicitação de sinal.
Vamos lá, então. Eu vou passar agora para vocês a materialização daqueles procedimentos que a Ana Paula citou, que nós utilizamos para o enquadramento, né? Começando aqui pela UA7. O primeiro deles é um enquadramento pela legislação, é aquele enquadramento obrigatório que a Ana Paula falou, que quando tem um rio que percorre uma unidade de conservação de proteção integral, a gente tem que enquadrá-lo obrigatoriamente na classe especial. Então, aqui para a UA7, nós temos os cursos d'água que atravessam a Reserva Biológica Augusto Husky, que é uma unidade de conservação de proteção integral. Então, estamos propondo para esses cursos d'água a classe especial. Os cursos d'água que foram objeto de modelagem matemática, né, eles ficaram naquela situação que a Ana Paula explicou. O rio que podemos ter, aí está representada a meta final do ano de 2042 nesse mapa. O rio que podemos ter é aquele rio que é passível de ser, cuja qualidade é passível de ser obtida com o planejamento dos municípios que nós consultamos, né? E o rio que queremos ter, também aí representado pela meta final de 2042, é o rio que nós identificamos que precisa de ações adicionais para que a meta pactuada no prognóstico seja alcançada. Então, a gente tem aí uma diferença num trecho do rio Guandu, né, que a gente observa que pelo planejamento dos municípios é alcançada a classe 3 nesse trecho, mas se forem implementadas as ações adicionais que nós estamos propondo, é possível alcançar a classe 1. Neste caso, como foram rios que nós modelamos, a gente conhece a qualidade atual desses rios, é possível definir metas progressivas e final, a partir da qualidade atual, até para chegar naquela que a gente quer, e a gente pode elaborar o programa de efetivação do enquadramento. Então, para esses cursos d'água modelados, nós temos um processo de enquadramento bastante completo, né? Incluindo o programa de efetivação. Uma outra forma que nós utilizamos, que nós chamamos de enquadramento ampliado, tentando aproveitar o máximo possível as informações disponíveis, foi a aplicação de uma equação de mistura para aqueles cursos d'água que possuem lançamentos de ETs atualmente ou futuramente, quando as ETs foram previstas. Neste caso, nós temos aqui, pela equação de mistura, rios que nós estamos propondo classe 2 para eles. Mas, neste caso, nós não conhecemos a qualidade atual desses rios, não podemos definir metas progressivas e final, e nem elaborar o programa de efetivação do enquadramento. Também, aproveitando ao máximo possível as informações disponíveis para a bacia, nós também estamos propondo um enquadramento meramente pelos usos atuais mais restritivos. Quem nos acompanhou na etapa de prognóstico vai lembrar que nós solicitamos que vocês se manifestassem mediante a utilização de um formulário e do Siga Web Doce com relação aos usos futuros, né, pretendidos, mas não recebemos nenhuma informação. Então, pelos usos atuais mais restritivos, nós estamos propondo o enquadramento desses cursos d'água em classes 1 e 2, dependendo do tipo de uso praticado. Nesse slide, nós temos uma síntese de todos os procedimentos adotados para o enquadramento na UA7, considerando a proposta 1, o rio que podemos ter, aqui também representado pela meta final, e a proposta 2, o rio que queremos ter, que foi aquele rio, repetindo, com metas progressivas e final pactuadas no prognóstico. Pode passar, Flavinha. Tem aqui um conjunto de cursos d'água para os quais nós não estamos apresentando nenhuma proposta de enquadramento, porque nós não temos informações suficientes para isso, né? Neste caso, então, pela legislação, nós podemos adotar a classe 2,
mas também podemos até adotar uma classe melhor para ele, para esses cursos d'água, desde que a qualidade dele seja conhecida, né? Coisa que hoje nós não temos. Então, para esse conjunto de cursos d'água, nós temos aí uma proposta de enquadramento na classe 2. Pode passar, Flavinha, para o A8 agora, é o mesmo raciocínio, né, que eu falei para o A7. Temos aí, por conta da existência do Monumento Natural dos Pontões Capixabas, que é uma unidade de conservação de proteção integral, os cursos d'água que atravessam essa área, enquadrados automaticamente pela legislação em classe especial. Também utilizamos o modelo matemático para cursos d'água da UA8, perdão, e no mesmo raciocínio temos aqui uma proposta do rio que podemos ter, representado pela meta final, que é o rio passível de ser obtido com o planejamento dos municípios para o esgotamento sanitário, e o rio que queremos ter, que foi aquele rio com metas pactuadas no prognóstico, para os 3 horizontes temporais. Neste caso também, para o A8, nós conhecemos a qualidade dos cursos d'água atualmente, podemos definir metas progressivas e final e elaborar o programa de efetivação do enquadramento. Podemos verificar aí que o Rio São José tem um trecho que, pelo planejamento dos municípios, atende apenas a classe 3 e a meta pactuada no prognóstico foi de classe 1 para esse mesmo trecho. E aqui no Rio, ai, Flavinha, me ajuda, eu não consigo ler. Esse aqui de baixo. Rio Bananal. Não, mas é do Bananal, esse trechinho vermelho? Isso. Ah, perdão, tá. Então tá. Tem esse trechinho vermelho do Rio Bananal, que atenderia a classe 4 com planejamento dos municípios, mas foi pactuado no prognóstico termos classe 2 para ele, muito provavelmente, né, por conta dos usos mais restritivos que foram identificados. Então, aqui nós temos também para o A8 uma apresentação de 2 propostas, o rio que podemos ter e o rio que queremos ter. Este segundo, dependendo de ações adicionais em relação àquelas que estão previstas pelos municípios. Também na UA8, nós procuramos aproveitar ao máximo possível os dados disponíveis e temos também uma proposta pelo enquadramento ampliado, com utilização de equação de mistura e pelos usos atuais mais restritivos. Então, para o enquadramento ampliado, ressalvando que não conhecemos a qualidade atual, portanto, não podemos elaborar o programa de efetivação do enquadramento, nós temos aqui classes 1 e 2, certo? Pela equação de mistura e pelos usos atuais mais restritivos. Flavinha, mostra ali um pouquinho os rios, os cursos d'água da classe 1, que aparecem aqui nos usos, mas aí, ó, né? A gente tem alguns trechinhos que, pelo uso atual mais restritivo, o curso d'água requer a classe 1. E nos demais, a classe 2. E do outro lado aqui, pela equação de mistura, nós temos propostas de cursos d'água em classe 2. O próximo slide faz uma síntese de todos os procedimentos que nós utilizamos para enquadramento e reúne, né, os mapas anteriores em um só. Na proposta 1, o rio que podemos ter, e na proposta 2, o rio que queremos ter. Temos aqui também um grupo de cursos d'água para os quais nós não temos nenhuma informação, nem de qualidade atual, nem dos usos das águas. Neste caso também, é exemplo do que a gente está propondo para o UA7, esses trechos podem ser considerados classe 2, ou, se conhecida a sua qualidade, pode até a gente adotar uma classe de melhor qualidade, como a 1, né? Mas, no momento, não temos condições de definir nada mais do que a classe 2, que é uma prerrogativa da própria legislação
na ausência de um enquadramento feito com elementos mais detalhados, que é o caso aqui. A UA 9, quem participou da oficina de consolidação, vai lembrar que a UA 9 apresenta, né, características específicas, diferenciadas das outras bacias aqui capixabas. Por quê? Nós temos uma única estação de monitoramento no Rio Barra Seca, com dados suficientes para rodar o modelo matemático. Nós temos dados de estações monitoradas pela Fundação Renova, que indicam intrusão salina, né, entrada de água salgada no curso d'água para montante. Nós não sabemos até onde vai essa intrusão salina, e temos aqui uma região com bastante alteração em relação à sua característica natural. Houve aí uma intervenção antrópica bastante séria, intensa nessa região, alterando o curso natural dos cursos d'água, com implantação de canais, né, de drenagem. Quem conhece a região deve saber bem que ela ficou bastante alterada em relação ao que era, né, anteriormente, originalmente. Então, por conta dessa situação, nós estamos propondo um enquadramento apenas para o trecho de montante do Rio Barra Seca, ou seja, o trecho que se desenvolve desde as cabeceiras no rio até a localização da estação de monitoramento. Para jusante e para outros afluentes do Barra Seca, nós estamos propondo a realização de estudos complementares mediante um termo de referência que está apresentado no relatório da UA 9, no PP, que nós chamamos, né, Produto Parcial 06 da UA 9. Quem teve acesso ao relatório deve ter visto que o termo de referência está previsto lá, com todos os estudos complementares que a gente identificou que são necessários para poder propor um enquadramento para o restante do Rio Barra Seca e seus principais afluentes com base técnica suficiente, né? Então, pode passar, Flavinha. Temos aqui também na UA 9 a Reserva Biológica de Sooretama, que é uma unidade de conservação de proteção integral, e, portanto, os cursos d'água que passam por ela estão automaticamente enquadrados em classe especial pela legislação. E para o trecho de montante do Rio Barra Seca, nós estamos propondo a classe 2, né, e identificamos que o rio que podemos ter nesse caso é igual ao rio que queremos ter. A classe 2 já havia sido prevista no prognóstico por conta dos usos que foram identificados, e o planejamento dos municípios é compatível com a manutenção dessa classe 2. E nós podemos, então, propor um programa de efetivação para isso, porque nós conhecemos a qualidade atual do Barra Seca nesse trecho, e será possível, né, elaborar o programa de efetivação do enquadramento. Também utilizamos para o enquadramento ampliado a informação sobre os usos mais restritivos nos cursos d'água, a montante aí do ponto de monitoramento do Rio Barra Seca, e estamos propondo para esses afluentes a classe 2. Porém, como não se conhece a qualidade atual de todos eles, também não podemos elaborar o programa de efetivação do enquadramento, né? Mas podemos propor a classe 2 pelo uso atual mais restritivo. Finalmente, uma síntese, né, dos procedimentos adotados para o enquadramento na UA 9, que basicamente teve por referência o enquadramento pela legislação, né, o enquadramento com modelagem matemática do trecho de montante do Rio Barra Seca, e o enquadramento pelos usos atuais mais restritivos para os seus afluentes, em classe 2. Então, temos aí classes especial e 2 para
como proposta de enquadramento para a UA 9 no momento. E para que possamos, então, complementar o enquadramento, nós estamos propondo esses estudos complementares, né, que estão no termo de referência, e que basicamente contemplam a implantação de novas estações de monitoramento quântico-qualitativo em vários pontos aí, não só do Barra Seca, como dos seus principais afluentes, e a realização de um levantamento de seções topobatimétricas. Nós apresentamos esses estudos complementares na oficina de consolidação e nos foi solicitada uma complementação para o córrego Jundiá, e isso aí já vai ser considerado na próxima revisão do relatório PP06. Vamos levar em conta e complementar esses levantamentos necessários, incluindo o córrego Jundiá. Os estudos deverão ser materializados. Pode passar, Flavinha, por favor? Em alguns produtos, né, que nós previmos aí, 8 produtos. O primeiro deles, um relatório de implantação das estações. O segundo, um relatório parcial de levantamentos e consistência de dados, né, a gente tem ali dados de quantidade e de qualidade a serem levantados. Um produto 3, que é um segundo relatório parcial de levantamento e consistência de dados, a gente previu aí um prazo de 1 a 6 meses para a entrega do primeiro e de 7 a 1 ano para o segundo, e o relatório, o produto 4, que consolida tudo, e um produto 5, que vai aplicar a modelagem matemática de qualidade da água. Propomos, inclusive, que seja com os mesmos programas, né, que foram utilizados no momento, porque para parte da bacia o programa os modelos já estão até calibrados, e depois a apresentação de propostas de metas progressivas e final, pactuadas em eventos de participação pública, como nós fizemos agora, né, para o trecho de montante do Barra Seca. Finalmente, a seleção das metas de enquadramento e elaboração do programa de efetivação a partir das decisões do Comitê da Sociedade da Bacia e da análise dos custos envolvidos. E, finalmente, um relatório final com um banco de dados, e o prazo previsto para a realização desses estudos complementares e proposta de enquadramento é um prazo de 20 meses. Esperamos que possa ser cumprido todo esse escopo neste prazo. Isso é um termo de referência, né, pessoal? Uma minuta de um termo de referência quando o trabalho for contratado, inclusive depois executado, né? Por exemplo, a localização das estações de monitoramento tem que ser feita em campo, tem que ser feito um levantamento para identificar os melhores pontos, tanto para a medida de vazão, quanto para a coleta e análise de água, né? A gente tem aqui uma proposta de coordenadas aproximadas, mas isso sempre precisa de um levantamento de campo e também para definir a melhor localização das seções topobatimétricas. Acho que era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigada, Ida. Muito obrigada, Ana Paula. Acho que foi bem esclarecedor, a gente agradece. E eu pergunto se podemos seguir, considerando que estamos aqui cumprindo o horário direitinho, agora são 14h55, se já poderíamos iniciar essa fase em que os presentes podem se manifestar e fazer contribuições. Vocês concordam? Acredito que sim, Maria Luísa. Perfeito, Ana Paula. Então, assim, dando sequência, muito obrigada. Tem aqui um comentário do Alex, já aqui no chat, perguntando, ele gostaria de saber a esclarecida situação de onde é captada a água para o abastecimento urbano de Suretama. Eu lembro essa questão, ela me parece que apareceu na oficina do prognóstico, se não me engano, não foi? Foi, sim. Foi, né, Alex?
Eu acredito que nós fomos atrás disso. Flávia, você pode me ajudar? Porque eu não consigo guardar tudo na cabeça, pessoal. Eu vou ver aqui também. Tá bom, tá. Acho que, enquanto isso, nós poderíamos... Tem a Aline aqui com a mão levantada. Acho que a gente poderia passar a palavra para a Aline, então, logo a Flávia tem o retorno, a gente repassa. Ok. Então, Aline, por gentileza. Boa tarde. Sobre esse programa, tendo referência, né, para a implementação desse programa, é só para o A9? Só para a região de Barra Seca? E se, Só para o A9, sim, Aline. Porque assim, a gente concluiu, né, desde lá do diagnóstico, que os dados que nós tínhamos não era suficiente para propor enquadramento para o restante da bacia. Então, esse termo de referência, desde o diagnóstico, a gente vem dizendo que a gente precisaria desses levantamentos complementares para poder propor um enquadramento com um pouco mais de segurança. Sim, mas aí, por exemplo, baseado nessa proposta de ampliação da malha amostral, eu estou supondo que, então, se pretende enquadrar muito mais cursos d'água nessa unidade de análise do que nas demais, é isso? Não, eu te diria que poderá ficar mais ou menos uma quantidade de cursos d'água equivalente. Semelhante, né? É porque realmente a UA9 aí, desde o início, a gente já percebeu que teria essa dificuldade, né? Pela ausência de dados de monitoramento de qualidade de água e por essa questão aí desses canais, né, que foram abertos na década de 60, a gente tem trechos aí com rios que correm nos dois sentidos, dependendo da maré, então tem uma certa complexidade que precisa de um estudo específico para que a gente possa, com segurança, elaborar uma proposta de enquadramento. Tá, é que eu estava lembrando muito da margem direita, mas a margem direita, ela é ampla, né? Tem as bacias. Eu estava pensando especificamente em subbacias da margem direita, e aí cada subbacia é enquadrada no rio principal, basicamente, né? O Rio Guandu, o Rio Santa Joana e o Rio Santa Maria do Doce, né? No rio principal. Mas eu estou entendendo. E na UA8 é que a margem direita virou uma unidade única, né? E a margem esquerda seria o Rio São José, o Pancas e o Bananal, né? Acho que é isso. Entendi. Entendeu, né? Tá bom. Acho que sim. Muito obrigada. Acho que a palavra está aberta. Se alguém mais quiser se manifestar, fazer considerações. Lá aquele afluente do Guandu, que a princípio não vai ser enquadrado, ele onde se suponha, onde culturalmente se reconhece a nascente do Rio Guandu, ele vai ficar como mesmo? Qual que é a proposta dele? É um enquadramento sem programa de efetivação? Como que é isso? Eu acho que a gente respondeu essa pergunta para você já, né, Aline? Você não solicitou essa pergunta para nós pelo WhatsApp? Sim, eu acho que sim, né? Então, eu vou explicar agora. A gente está propondo para ele, pelo enquadramento ampliado e pelos usos atuais, mais restritivos, a classe 2. Porque não conhecemos a qualidade atual desse trechinho. Certo. Tá? A proposta enquadra em classe 2, mas sem programa de efetivação, é isso? Isso. Uhum. Entendi. Embora tenha uma estação de ET ali, que creio que tenha dados de monitoramento, né? Olha, nós não recebemos da AGER da CESAM dados de monitoramento nenhum, né? Nós solicitamos nas oficinas, a Copasa nos mandou, mas não recebemos da CESAM. Ah, sim. Tá, ok. Oi, Aida. É o Felipe da CESAM. Sim.
Oi, Felipe, tudo bom? Não recebemos a CESAM neste ponto, né? Neste local, né? Porque todos os dados foram solicitados pela CESAM, a CESAM encaminhou, né? Então, nós recebemos de vocês os dados com relação ao sistema de esgotamento sanitário, né? Sim. Mas de monitoramento da qualidade da água, não. Esses dados, todos os dados, né, da CESAM de monitoramento da qualidade da água são encaminhados para a AGER, né? Esses dados, via de regra, devem ser fornecidos pela AGER. Então, a CESAM monitora no efluente e praticamente em 2 pontos, né? A jusante e a montante do lançamento, né? Isso, e encaminha isso para a AGER. Esses dados, no corpo receptor, vocês não disponibilizaram para a consultoria. É isso que eu estou querendo dizer. Esses dados não cabe a CESAM apresentar, né? Aida, nós temos uma questão aqui no chat, não sei se primeiro a gente responde, Flavinha, aquela primeira pergunta, ou... nós estamos lá rememorando as informações das oficinas, tá? Para poder responder ao Alex. E aqui temos o Luiz Carlos, né? Rio Pancas, eu percebi o enquadramento inicial. Eu não sei exatamente. O Luiz Carlos, só ajuda a gente a identificar. É aqui na UA 8. Não, eu sei, mas é por qual procedimento que ele está citando aqui? Não, é o modelagem matemática. Isso, pela modelagem. É aquele passa numa unidade de conservação, esse trechinho aqui. É por isso que precisaria de caso especial. É isso, Luiz Carlos, tua dúvida? Aqui, olha só. Aqui eu estou conseguindo. Flávia, mostra então o enquadramento pela legislação. Elias, seu áudio está ligado. Aqui não foi desativar o microfone. Luiz Carlos. Ali a Flávia está mostrando o trecho que passa na unidade de conservação, por isso ele precisaria de classe especial, né? Se a gente não teve, mas como ele entrou na modelagem matemática, nós temos condições de fazer o programa de efetivação para ele. Entendeu? Mostra, Flavinha, outro slide da modelagem. Ele entrou, o Rio Pancas entrou na modelagem matemática. Então, para esse trecho dele, nós temos condições de propor as metas progressivas, né? O programa de efetivação. Tá certo, Luiz Carlos? Tá, ok. Ele colocou sim, entendi. Acho que ele está sem áudio. Nós não temos aqui nenhum inscrito, não sei se mais alguém gostaria de se manifestar, ou na dúvida. Oi, eu, Felipe, de novo. Eu só queria colocar, né? A gente já fez aqui os nossos apontamentos durante as oficinas, né? Eu só queria deixar registrado novamente, né? A minha preocupação. Claro, nós estamos aqui para a evolução da qualidade dos corpos d'água, estamos aqui desenvolvendo um programa para evoluir com isso, para que a gente tenha rios melhores, né? Só me preocupa, por exemplo, nessa mesma imagem que a gente está aqui agora, a gente estabelecer a classe 1 para um rio São José que vem cortando quase todo o estado, né? Não sei, a gente, na minha forma de entender, eu entendo que a metodologia foi aplicada e os critérios da metodologia foram discutidos aí previamente, mas eu acredito que isso poderia ser melhor discutido.
Não vejo, por exemplo, a gente com usos em toda essa amplitude, né, do Rio São José, por exemplo, que iriam exigir classe 1 para todo esse corpo d'água. Isso pode, inclusive, trazer algumas dificuldades para a implantação de empresas, para estabelecimento de novos negócios ali naquela região. Não estou falando não estou aqui desqualificando o trabalho, é um excelente trabalho, o pessoal desenvolveu tudo muito, muito legal. Mas me preocupa esse resultado, né? Como eu falei da outra vez, nós aí fizemos uma série de escolhas, tanto nas modelagens quanto na análise técnica para estabelecimento dos enquadramentos. Nós fizemos escolhas aí de parâmetros bastante restritivos. Quando a gente olha para um só parâmetro, a gente parece razoável, mas à medida que nós vamos enfileirando parâmetros restritivos, nós vamos chegando numa condição que é bem difícil de não chegar nesse resultado. Outro ponto que eu queria esclarecer, né, que eu queria colocar, é essa avaliação dos planos municipais de saneamento como a base do rio, né, que nós podemos ter. Acho que foi até uma fala até dos nossos colegas aí da consultoria, que os próprios planos, eles estão ousados, né? Eles são ousados, esses planos. Então, estabelecer isso já como rio que nós podemos ter, me traz um pouco de temor em relação a isso, no sentido de que são planos, se esses planos vão ser implantados, né? Não estou aqui falando só como CESAM agora, mas como todas as empresas de saneamento, a maior parte do interior do estado ela é deficitária, então isso vai demandar uma quantidade de investimentos, e os próprios planejamentos, mesmo um planejamento perfeito, ele vai ter aí atrasos, ele vai ter dificuldades e desafios de implementação. Então, o que eu quero dizer, assim, novamente, não estou desqualificando o trabalho, mas me traz um pouco de preocupação a gente estabelecer um trecho tão grande de classe 1, por exemplo, né? Me parece assim restritivo, um pouco fortemente restritivo. E esse aí é o nosso posicionamento aqui, falando como CESAM, tá? Obrigado aí pela oportunidade, né? Enfim, é isso aí. Pê, assim, ó, essas suas observações, de fato, você fez na oficina de consolidação. Sim. Nós anotamos, né? A oficina foi gravada, a consulta aqui também está sendo gravada. E o que nós estamos apresentando para vocês, pessoal, não é a escolha de nada, tá? É o resultado do nosso estudo, sim, que vai ser avaliado pelos comitês, para que os comitês opinem a respeito do que a gente, do resultado do nosso trabalho, em resumo, né? Não é nada definitivo aqui. Nós seguimos uma metodologia, como você falou, atendendo inclusive a legislação, né? Perfeito. Passo a passo do enquadramento, todos os passos têm que ser seguidos, solicitamos os usos, né, para a sociedade da bacia, no prognóstico, e chegamos a esse resultado. Consultamos os planos de saneamento básico para termos uma noção do que o próprio município está prevendo fazer, né? E a gente sabe das dificuldades financeiras para implementar todas essas ações que estão previstas no plano, porém, às vezes, é aquela velha história, né? O rio que podemos ter, não é exatamente o que queremos. Então, eu só queria deixar bem claro para você que isso aqui é o resultado do nosso trabalho, que será levado para o comitê tomar decisão a respeito das classes de enquadramento a serem efetivamente adotadas, visando ao programa de efetivação depois, e ainda com aquele último passo, que é a validação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? Tem todo um processo aí que nós estamos levando adiante, mas isto aqui não é um enquadramento final.
Ana, Paula, você gostaria de complementar? Sim, por favor. O que a gente verifica também, Felipe, eu entendo a sua colocação, tá? Mas o que a gente verificou muito aí, se eu não me engano, era irrigação de hortaliça consumida crua, né? E também nós verificamos que a qualidade da água, de uma forma geral, no Espírito Santo e aí na UA 8, né? Ela é um pouco melhor, né? Digamos assim, a gente tem duas situações muito claras na bacia do Rio Doce como um todo. A parte mineira não tem muitos problemas relativos à quantidade de água, mas tem problemas relativos à qualidade de água. E a parte capixaba tem muita demanda, né, de captação de água, principalmente para irrigação. Então tem problemas aí no balanço hídrico, mas tem uma qualidade da água um pouco melhor, né? E por meio de modelagem matemática, a gente viu que é possível ter boa parte aí do São José em classe 1, mas não tudo. Tem um trecho bem grande ali que está como classe 3, né? E aí a gente vai levar isso ao comitê para que ele, de posse das informações, delibere, tá? Tá certo, Ana Paula. Só uma pergunta mais que eu queria fazer também. Sim. Essa verificação das atividades realizadas no local, ela foi feita além daquela consulta, né, em que eu participei de uma reunião em que a gente foi passando por todo o corpo d'água e o pessoal foi mencionando, né, tinha pouca gente, Exato. poucas pessoas conheciam o local e tal. Mas, por exemplo, além dessa consulta, foi feita algum tipo de verificação por Outorga, imagem? cadastro. Nós verificamos as outorgas, tá? E os cadastros de usuários, né? Porque tem muito usuário pequeno, às vezes a captação dele é considerado como uso insignificante, mas são muitos usuários pequenos, quando junta acaba ficando um volume que é considerável, né? Então nós verificamos cadastros, outorga, e perguntamos para as pessoas ali da bacia o que tinha na região e o que elas vislumbravam, né? Que iria crescer ali, que se existia algum tipo de planejamento para aquela região. Agora, considerando assim, né, o setor saneamento, eu entendo que haverá aí a necessidade de melhoria nas ETs, mas, por outro lado, para captação, né, nas ETAs, com o atingimento aí dessa melhoria da qualidade da água, a CESAM e os demais prestadores aí, né, do serviço de saneamento vão ter também menos investimentos necessários aí nas suas ETAs, né? Então, investe-se por um lado, mas também assim, não precisa gastar tanto no outro, né? Mas eu entendo que classe 1 é bastante restritiva realmente, tá? Tá, ok. Obrigado aí, acho que era mais ou menos isso. Enfim. Obrigada, Felipe. Valeu. Obrigada, Ana Paula. Bom, nós temos aqui o Everton e a Aline. Então, Everton, você primeiro. Maria Luísa, deixa eu voltar um pouquinho atrás. Sim, o retorno da... o retorno para o Alex, né, que nos pediu sobre a captação de Sooretama. Ela é feita, segundo nós levantamos, no córrego Rancho Alto. Será essa a informação que você tem, Alex? Não sei mais se ele saiu da reunião, será? Não, ele está aqui. Está aqui. É essa a informação que você tem, Alex? Alex, o microfone. A minha pergunta é justamente para obter informação. Eu não tenho uma informação segura. Tá, entendeu? então, a gente tem o Atlas de Abastecimento Urbano, né, que foi feito, concluído, né, pela ANA o ano passado. A Engecops fez parte do consórcio que desenvolveu o trabalho, e nós temos essa informação de um croquis da captação, mostrando que ela é feita no córrego Rancho Alto. Ok, está respondida a minha questão. Então tá. Tá certo. Então, Everton, por gentileza. E depois a Aline. Gente, boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Sim. O Adriano, ele teve que se ausentar, então eu estou representando aqui a AG Doce. Apesar de não atuarmos nos comitês capixabas, né, de forma como atuamos os mineiros, né, só
a bacia federal, mas eu acho interessante, né, a colocação do Felipe. Eu trabalhei na Copasa durante 12 anos, então eu entendo bem o que ele está querendo colocar com relação à restrição dos usos por causa da questão da qualidade. Eu acho importante também, acredito que o próprio PIR também já vai colocar isso como forma de política pública, como contrapartida a esse avanço para a melhoria dos cursos da água, a questão do novo marco. Acredito que o próprio Estado, né, juntamente com a AGE, pode fortalecer essa melhoria na qualidade, né, do coleta e tratamento do esgotamento sanitário, e aquilo também que foi colocado com relação ao tratamento de água, né, que se gasta com tratamento de água, pode ser feito aí uma projeção de quanto mais qualidade você tem do efluente, do rio, né, do afluente, melhor, mais barato fica o tratamento. Mas assim, realmente é desafiador, né? Então, aqui também nós temos situações parecidas, né, e que a gente vai ter que fazer vários cálculos aqui. Eu sou gestor de alguns programas relacionados ao esgotamento sanitário, e realmente a gente tem que se debruçar, fazer cálculo de DBO, fazer cálculo de uma série de coisas para a gente tentar chegar ao melhor rio possível dentro daquilo que o plano diretor da bacia vai trazer. Interessante a colocação, mas eu acho que são situações que um órgão só não consegue resolver. Realmente tem que ser juntamente com os comitês, com a agência e com os órgãos infranacionais, eles podem sim trazer uma solução que a longo prazo vai resolver essa questão, claro que se implantado aí as políticas públicas necessárias para o alcance das metas. Aline, sua pergunta, por gentileza, fique à vontade. É só um comentário. Acho que essa preocupação do Felipe, aqui na reunião passada, a consultoria apresentou os custos que seriam para alcançar, por exemplo, o rio que queremos ter, né? Custos adicionais, além daqueles previstos nos planos municipais de saneamento, e, por vezes, são custos bem baixos, né? Vocês demonstraram isso. Um custo baixo que implica numa alteração expressiva na qualidade d'água, né? Então, uma mudança de classe 3 para classe 1 não necessariamente implica em grande investimento, né? Depende dos valores que foram orçados, da estimativa que se fez. Ou seja, isso, quando for levado para o comitê de bacia, o comitê vai levar em consideração essas questões. O custo, com toda certeza. Obrigada, Aline. Legal. Uma última coisa que eu queria só até recomendar, quando hoje estava sendo falado isso de manhã, a CESAM hoje, quando ela vai pedir uma outorga, já vem sendo considerado parâmetros de uso racional da empresa, através do per capita. A Ana, ela tem uma planilhinha de per capita aceitáveis pela quantidade de pessoas no município, né? E hoje, percebendo ali a análise que vocês fizeram em relação à quantidade de água que é retirada para irrigação, eu não sei se essa mesma racionalidade tem sido aplicada como parâmetro de análise para a outorga nesse tipo de empreendimento, né, nesse tipo de uso. Então, o meu pedido aqui é que se recomendasse parâmetros, lógico, que não sejam restritivos demais, mas parâmetros mínimos de uso racional para irrigação, né? Não sei se isso existe, mas que se fosse implementado, entendeu? É somente isso aí. Ô, Felipe, justamente nós falamos sobre isso de manhã, tá? Porque quando a gente mostra que os usos consuntivos são, assim, cerca de 90% do total são para irrigação,
acende uma luzinha vermelha, entendeu? Quer dizer, temos que focar muito na maior eficiência do uso da água para irrigação. Isso passa principalmente por uma definição dos melhores métodos de irrigação para determinadas culturas, para evitar desperdício, tá? E a gente tem um programa lá no nosso plano de ações voltado justamente para usos racionais na agricultura irrigada, porque aí é que o balanço quantitativo da bacia fica prejudicado, né? A gente tem diversas microbacias com balanço hídrico bastante crítico no Espírito Santo, e vem daí a necessidade de que o foco seja muito forte justamente na racionalização do uso da água para irrigação. Você tem toda a razão. Agora o Luiz Carlos pediu a palavra, por gentileza, Luiz Carlos. Luiz Carlos, acho que o seu microfone está desligado. Luiz Carlos? Tá. Não, se você quiser, escreva aqui no nosso chat, o importante é a sua contribuição. Ele até escreveu já que ele concorda com o Felipe, tá, Maria Luísa? Está aqui, ó, concordo com o Felipe, isso ocorre também com o Rio Santa Maria do Doce, conhecendo a realidade da região. Tá certo. Ok, Luiz Carlos. Se era isso que você queria dizer, tá aqui, mas pode continuar registrando no chat, tá? Tá certo. Só para lembrar, né, que o chat ele vai ser totalmente capturado, né, as sugestões de vocês lá, além também das sugestões feitas aqui, porque esta consulta pública está sendo gravada. Acho que não temos mais ninguém, né, com a mão levantada. Ah, não, encontrei aqui o Alex. E depois a Aline novamente, é isso? Alex, então. Então, Alex, por favor. Boa tarde. Eu não sei de que forma a minha informação contribui, mas eu agora, em contato com uma colega lá, assistente social, ela me afirmou categoricamente que a captação de água de Usoretama é feita na Lagoa Ju-Paraná. Não sei de que forma contribui, mas eu gostaria de deixar essa observação. Alex, ô Flávia, a gente tem aí ô Flávia, você pode falar, porque a gente foi atrás lá das informações das oficinas do prognóstico, se não me engano, tá, Alex? Eu lembro até, só um complemento aqui, Ana Paula da Ana, eu lembro até que teve a Juliana do CTCAD, do IEMA, né, Juliana Valonzi, eu acho, que foi atrás dessa informação para a gente, porque eles estão procurando também uma captação adicional, né, que tem um programa da Fundação Renova que diz que os municípios que captam ali no Rio Doce, enfim. Aí eu acho que tinham 2 captações em Soretama, mas a gente pode verificar também. Parece que tem uma captação adicional mesmo. É isso mesmo, Alex. Bom, né? Então, obrigada, viu, Alex, pela contribuição. Bom, agora, a Aline, por favor, Aline. Fique à vontade. Sobre o uso racional da água para irrigação da agricultura, a Flávia, hoje de manhã, registrou no chat que, sim, que a outorga já considera o uso racional, né, na hora de emitir a outorga. Então, minha sugestão, são 2. Uma, conhecer como que a AGER já procede na emissão das outorgas, tá? Na hora de fazer essa sugestão do uso racional da água, né? E porque talvez tivesse que ser algo a mais, e de repente a AGER não faz, mas não me parece que seja o caso. A gente percebe no estado do Espírito Santo que o que acontece é que a disponibilidade hídrica não é grande, né? E nós temos culturas que demandam muita água.
Então, minha sugestão é vocês considerarem também as culturas que estão sendo utilizadas para irrigar nessas regiões e, se for o caso, sugerir a adoção de outras culturas, tá? Que demandem um sistema de irrigação distinto, que por exemplo, gotejamento e que consuma menos água. Isso a gente tem plena noção que a nossa agricultura, hoje em dia, ela está incompatível com a nossa disponibilidade hídrica em várias partes do estado, tá? E eu acho que a gente não pode se ater apenas, já que a gente está falando de um plano de recursos hídricos, apenas na questão da água, de racionalizar o uso da água, mas considerar, sim, para que fim essa água está sendo dado, né? Para que tipo de cultura, porque realmente esse me parece que é o maior problema, é a intensividade das culturas, do plantio, e o tipo de cultura que se utiliza, tá? Eu acho que seria bom considerar isso. Aline, assim, quando a gente calculou as demandas para irrigação, nós consideramos o tipo de cultura, tá? Inclusive, esse cálculo foi feito pela ANA, se você acessar os dados do Atlas Irrigação, você vai ver como é que é feito, né? Feito um levantamento muito detalhado do tipo de cultura que é irrigada, e é feito o cálculo da demanda, considerando o tipo de cultura. Ok. E o que se vê, infelizmente, é que o balanço hídrico quantitativo, que nós calculamos com base na disponibilidade e com base justamente nas outorgas e nos cadastros, mostra aí uma situação bastante crítica, né? Então, assim, nós não podemos, por exemplo, propor um programa de irrigação para o estado do Espírito Santo, que precisa de um levantamento pedológico, né, para identificar os solos, para as culturas mais adequadas a ele, um levantamento edafoclimático, né, que se chama, que você deve saber. Não cabe ao plano fazer isso, entendeu? Nós estamos trabalhando com os dados que nós temos. Agora, nós identificamos que o maior usuário é a irrigação, e o balanço hídrico quantitativo é crítico, justamente devido a esse grande uso da água para irrigação. A demanda foi calculada pela ANA com base, levando em conta as culturas que são irrigadas, inclusive levando em conta as que são efetivamente irrigadas, porque às vezes você pode ter uma área plantada com alguma coisa, mas ela não tem os equipamentos de irrigação, né? Para que a irrigação seja efetivamente praticada. Então, quando a ANA faz o cálculo das demandas, ela leva tudo isso em conta. Então, eu acredito que o que nós podemos propor é uma revisão, né, desse uso racional, de tal forma que se evite o balanço hídrico crítico que foi demonstrado. Existe uma situação que eu acho que também vocês devem ter levantado, esse balanço hídrico negativo se dá também baseado na estimativa da demanda, né? Não necessariamente nos dados de outorga, né? E é possível que haja muita demanda irregular, né? É possível. Uhum. Talvez esse seja um gargalo maior ainda, né? Sim. Não sim. tanto a racionalização do uso d'água, mas a regularização dos usos, né? Que é um dos itens que você acompanhou a consulta de hoje de manhã, você viu que a gente chamou atenção lá, né? Necessidade de regularização dos usos. E de maior fiscalização também. A gente sabe das dificuldades, né, dos órgãos gestores para fazer fiscalização, porque é procurar agulha em palheiro, né? Como se diz, mas acontece. Eu me lembro que a Flávia falou uma vez, não sei se foi a Flávia, numa oficina, que as pessoas estavam literalmente se matando, né, por causa de água. Então, alguma coisa está errada aí, quer dizer, está faltando uma melhor gestão, né, dessa demanda. Sim, concordo.
Bom, acho que nós não temos mais nenhum inscrito. Nós vamos passar para a última parte desta nossa consulta pública. E sempre, para terminarmos, nós convidamos os órgãos que compõem, né, a gestão desse grande projeto, que trata da revisão do PIR Doce, que tem aqui a sua saudação final. Então, vou novamente iniciar pela Ana. Pergunto se a Ana Paula vai falar em nome da Ana, por gentileza, Ana Paula. Sim, o Luiz Carlos está com a mão levantada, não sei se ele esqueceu. Mas que o Luiz Carlos está sem microfone, não é, Luiz Carlos? Carlos? Tá, tudo bem. Ele está escrevendo ali no chat. Não, tranquilo, Luiz Carlos. Bom, queria então agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. Muito obrigada por terem ficado aí até o final e contribuído com a gente. E a gente segue aí, pede que vocês nos acompanhem também nas próximas etapas, né, em que a gente vai precisar fazer esse pacto de compromissos que foi mencionado, para a gente conseguir efetivamente tirar o programa de efetivação do enquadramento do papel e melhorar a qualidade das águas aí do Baixo Doce e de toda a bacia do Rio Doce. Então, muito obrigada e continuem conosco. Obrigada, Ana Paula. Pergunto quem que dá a gera está aqui. Se a Flávia, por gentileza, fique à vontade. Estou aqui ainda acompanhando, tá? De olho aí nas colocações, nas discussões. Muito bom. Acho que todas as contribuições são muito bem-vindas, tá? Agradecer a presença de vocês e a presença, a oportunidade da gente contribuir também. É isso. Bom, Flávia, obrigada. Eu pergunto a G Doce, o Adriano pediu desculpas porque ele teve que sair, mas me parece que o Everton. Muito obrigado, né, a todos pelas discussões. Realmente é um parlamento, né? Aqui são visões diferentes, visões diferentes, então é muito importante essa junção de ideias para que o produto seja o melhor possível, nós tenhamos aí um PIR realmente execuível e que traga mais saúde ambiental para a bacia do Rio Doce. Não só o baixo, como o médio e o alto também, né? Muito obrigada, Everton. Então, alguém que queira representar as bacias aqui, por gentileza? Se não, acho que posso pedir, por favor, para quem puder, abrir as câmeras, que nós vamos fazer uma foto. A gente pode sorrir que terminamos mais uma etapa. Obrigada, viu? Obrigada a participação. Tchau, gente. Até mais. Obrigada aí. Um abraço. Tchau, até.